comunidade organizada, comunidade que luta, consegue ir atrás dos seus direitos. Água, saneamento, energia são direitos humanos. Hoje a gente está chegando nesse ponto, inaugurando esse projeto por causa de uma busca do Otávio. Em 2011 foi a primeira conversa que a gente teve. Em 2014 a gente conseguiu recurso para fazer o sistema de tratamento de esgoto. Em 2015 a gente construiu e desde 2015 a gente estava atrás dos recursos para finalizar. Isso é até meio absurdo, porque é um projeto muito mais barato do que se a gente fosse usar tecnologias convencionais. A gente uma vez foi fazer essa conta de quanto que seria para conectar a comunidade numa estação de tratamento de esgoto na Barra da Tijuca, ou colocar uma estação elevatória para bombear o esgoto para o Alto da Boa Vista. Isso custaria 4 vezes mais, pelo menos 800 mil reais. A gente fez tudo com 200. Essa água toda, todas as casas jogavam para esse córrego. E aí vocês vão ver mais abaixo essas separações, né, de um lado e do outro, como foi feito. Aqui no biodigestor ocorre a digestão anaeróbica, então essa parte de cima ela basicamente fica, né, com gás, e o efluente, né, esse líquido, ele passa para a caixa de compensação, que funciona como uma prensa hidráulica, né? Então quando o gás é acionado, essa coluna d'água que você tem aqui que é a responsável por empurrar o gás e fazer com que ele saia, né? Fazendo com que o sistema funcione assim, sem nenhum tipo de energia elétrica, tudo por hidráulica, né? e gravidades. Tem acabado o gás nos outros cursos. Não, esteira que não está pegando. Fecha pro próximo. A energia elétrica é fundamental. Vocês estão vendo aqui, né, para refrigerar a jaca e tal, para qualidade de vida e tudo, só que a energia tá cara pra caramba, é muito distante da gente, e a solar a gente enxerga a solar como uma ferramenta de transformação social também, né? A gente, empoderamento, gerar a própria energia a partir de uma fonte abundante e limpa como o sol, né? Esse sistema fotovoltaico ele tem vários objetivos, né? O mais óbvio é a sustentabilidade financeira dessa cooperativa, para ela poder voltar a trabalhar, cozinhar, receber turistas com baixo custo mensal na conta de luz. Eu vejo da minha favela Arará, em Benfica, uma porção de telhados, né, por cima, que não tem utilidade nenhuma. E é mais uma iniciativa, né, que a gente pode propagar, assim, não só o telhado verde, mas isso aí é fantástico, né, a energia solar, que até agora não tem um telhadinho, não tem nenhum teto solar lá. Então vamos ver se a gente consegue botar pelo menos umzinho, né? Está dando continuidade a esse processo, canalizando, né, fazendo todo o segmento que já foi pesquisado, já foi dimensionado, para chegar até a primeira casa, que é o início da comunidade. O que a gente usa, que estão vendendo por aí, muito é carne de jaca. Isso. Era o que eu jogava fora, a carne de jaca. Eu não sabia. Era aqueles fiapos que tem entre o gomo, aquilo que eles chamam de carne. Aquilo ali eu já não usava. Eu uso mais o gomo. Depois que eu aprendi que aquilo ali... A coxinha é feita com a carne de jaca. Pode fazer com essa carne. Nesse aqui você usou o gomo ou a O carne? Coxinha incrível. E o caroço, você usa em alguma coisa, alguma receita? O caroço a gente faz cozido, pode acrescentar numa massa de pão, você faz a farinha. Nós temos que nos valorizar o nosso conhecimento. A gente tem que, pelo menos, alcançar aquele que nós podemos.
alcançar. A gente não vai conseguir dominar o mundo igual aquele ratinho, né? Mas a gente pode alcançar bastante gente. Me chamo Denise, lá do Morro do Salgueiro, Tijuca. Faço parte de vários coletivos dentro da comunidade. A gente está fazendo curso de mobilização social através do Rede Favela Sustentável, no espaço chamado Caliel, né, que é um espaço que abriga o saber ancestral do Caxambu do Salgueiro, que é um grupo de jogo do Morro do Salgueiro, de muitos anos, desde a formação do Morro do Salgueiro. Hoje a Rede Favela Sustentável representa 120 projetos de favelas, mais de 180 favelas articuladas, e isso tudo com ações e projetos em prol da resiliência socioambiental. Eu acho que é uma conquista da rede, apesar da gente estar falando do Vale, que a gente sabe, a gente se reúne várias vezes, a gente sabe que foi uma construção coletiva. O objetivo nosso é expandir cada vez mais. Se tiver alguma comunidade interessada, que a gente vá ensinar a fazer, a replicar isso, a gente está aberto a isso.